Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No quiz de hoje nós vamos falar sobre a paixão mundial, sobre o esporte mais querido do povo, o futebol. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, naquele seu grupo lá da pelada, aquele seu grupo do videogame, para no meio da bagunça descobrir quem é que entende mais do assunto. Antes de jogar, dê uma lida rápida aí nas regrinhas aqui do nosso jogo na descrição do vídeo. Assim que aparecerem as alternativas, você tem 3 segundos para responder mentalmente. Então, se vocês já estão prontos, então peguem papel, peguem lápis para anotar suas respostas e não se esqueçam de colocar nos comentários, após terminarem o jogo, a pontuação que vocês fizeram, porque assim eu vou ter uma média da dificuldade das perguntas e de tudo mais. Beleza, galera? Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira vitória brasileira em mundiais foi pelo placar de 4-0 em cima da Bolívia. Pergunta de número 1. Alguma seleção já passou de fase na Copa do Mundo sem jogar? Será que alguém já? Ou não? Resposta correta, alternativa A, sim. Na Copa de 1934, o Brasil passou da primeira fase sem jogar, pois o Peru, seu único adversário, desistiu. Pergunta de número 2. O primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo foi... Resposta alternativa B, Arnaldo César Coelho. Isso aconteceu em 1982. Ele foi seguido por Romualdo Arce Filho em 1986. O clássico vovô é o mais antigo clássico do Brasil, entre Botafogo e Fluminense, pois o primeiro aconteceu em 1906. Se chama vovô, não tenho a menor noção do porquê. Se você sabe, coloca aqui embaixo nos comentários. Pergunta de número 3. A pergunta é de futebol, porque existem clubes que foram fundados antes, só que eram de outras coisas, como clubes de regatas, clubes de remo, etc. Qual o time de futebol mais antigo do Brasil? Resposta correta, alternativa B, Esporte Clube Rio Grande. O time de futebol mais antigo do Brasil é esse clube do Rio Grande do Sul, também conhecido no Sul por Vovô. Ele foi fundado em 19 de junho de 1900. É tempo pra caramba. A maior goleada registrada na história do futebol aconteceu em um jogo válido pela primeira divisão do Campeonato de Madagascar de 2002 na África. Na oportunidade, a equipe Azadena venceu o SOE, a sigla do time, é um nome em francês muito difícil de pronunciar, pelo incrível placar de 149-0. Isso aconteceu porque a equipe estava protestando contra erros de arbitragem numa partida anterior. E por isso, cada vez que o juiz apitava, eles iam correndo lá e faziam um gol contra. Chutavam contra a sua própria rede até o fim dos 90 minutos. A pergunta é a seguinte: qual a maior goleada de clubes brasileiros? Resposta correta, alternativa A, 24-0. Essa maior goleada de que se tem registro aconteceu numa partida entre Botafogo e Mangueira, em 1909. Nem preciso dizer quem foi que ganhou, né? Próxima pergunta. Qual foi o primeiro estádio do Brasil? Alternativa A, o Velódromo de São Paulo. Ele foi inaugurado em 1902 e sediou partida de futebol, sendo que naquela época ainda não haviam estádios, portanto ele foi o primeiro estádio. Próxima pergunta. Em uma Copa do Mundo veio uma inovação nas regras do futebol. Em qual ano surgiram os cartões do juiz? Foi na primeira das Copas, em 1930? Ou foi em 1970? Resposta correta, alternativa B, 1970. Não foi no Uruguai. Em 1970, os juízes começaram a mostrar cartões amarelo e vermelho. Os cartões foram introduzidos pela FIFA na Copa do Mundo para facilitar o trabalho dos árbitros em partidas internacionais e se tornou modelo para todas as modalidades de partidas. Próxima pergunta. Quando se passou a usar números nas camisas dos jogadores? Resposta alternativa A, em 1950. Passaram-se a usar números nas camisas para diferenciar os jogadores. Próxima pergunta. Em 1895 foi disputada a primeira partida de futebol no Brasil. Em qual estado isso aconteceu? Resposta correta, alternativa B, foi em São Paulo. A disputa foi entre a Companhia de Gás e o São Paulo Railway. E nem preciso dizer quem foi que venceu essa partida, né? Próxima pergunta. O primeiro jogo disputado à noite aconteceu no dia 23 de junho de 1923. E a partida rolou em qual estado? Resposta correta, alternativa B, também em São Paulo. A partida aconteceu na várzea do Glicério, em São Paulo. O campo ele foi iluminado por faróis de 20 bondes. Deve ter sido o máximo aquele show. No ano 2000, a Copa João Avelange reuniu 115 clubes de 3 divisões em um único torneio.
O campeonato que reúne o maior número de clubes em todo o mundo é o Alternativa A, Copa da Inglaterra. A Copa da Inglaterra reúne nada menos do que 500 equipes. São os times das 4 divisões e ainda equipes amadoras que também podem participar da competição. Esse foi o nosso jogo de hoje, galera. Só relembrando para vocês colocarem suas notas aqui nos comentários após fecharem o vídeo. E também dizer que existem outros quizzes aqui no canal de temas variados. Então vocês podem continuar a brincadeira aí de vocês, beleza? Então, beijinho, aquele forte abraço e fui!